Vale a pena o candidato tentar aplicar sozinho ou é sempre importante ter uma consultoria robusta, experiente, estratégica para acompanhar esse processo? Então, isso aí obviamente depende muito da pessoa, né? Que cada um sabe o que é melhor para si, mas nunca a gente vai conseguir dizer para a pessoa que ela fazer por conta própria algo que ela nunca viu é melhor do que fazer com um advogado. A gente tem aqui uma equipe robusta, ao todo são quase 100 profissionais, só aqui no escritório do Rio de Janeiro. E a gente tem especialistas para cada etapa do processo. Então, desde a consultoria com advogados sênior, já tem alguém analisando para ver se o seu perfil tem aplicabilidade para algum visto. Depois você vai para uma equipe com um case manager e um advogado, que ambos são advogados aqui no Brasil, né? Então, ambos vão ter aquela análise jurídica sobre o seu processo, vão te apoiar com toda a documentação. Vai ter um outro setor com pesquisadores para fazer o business plan, para estudar o mercado americano e adaptar a sua proposta. Tem outros advogados que revisam o seu processo completo para não deixar passar nenhum erro. E, além disso, a gente ainda tem outros setores, como o da RFE, como o da ressubmissão. Então, ao todo, pelo menos eu, a partir do momento que eu for fazer um EB para mim, eu prefiro fazer com alguém especialista do que fazer por conta própria. Joia. E o que a própria USCIS ou os órgãos oficiais lá nos Estados Unidos orientam para quem quer aplicar para o EB1? Então, o principal de tudo é o que eu falei sobre o rigor que eles estão tendo atualmente. Eles estão exigindo que toda a documentação que comprova um critério seja feita de forma objetiva e independente. Tá? Antigamente, há 2 anos atrás, por exemplo, 1 ano e meio atrás, a gente conseguia argumentar, comprovar que um aplicante que recebeu muita premiação ao longo da carreira dele, a gente conseguia comprovar com fotos dos troféus ou com algum certificado. Hoje em dia eles estão pedindo, por exemplo, uma carta de uma entidade, principalmente a entidade que te premiou, falando o que foi o concurso, quantas pessoas participaram, qual foi o seu papel, por que a premiação é relevante. Então, hoje a USCIS está sendo bem mais criteriosa nesse ponto. E o principal que as pessoas precisam entender é que a documentação tem que ser independente. Não adianta a gente fazer argumentação própria da pessoa, fazer uma alegação falando que ela é a melhor pessoa do mundo, melhor profissional do mundo, se não tiver um documento feito por um terceiro comprovando aquilo. Joia. E olhando para esses cenários políticos, essas perspectivas, né, nos próximos anos, como é que você acredita que vai evoluir essa questão do EB1? Ele tende a se manter como um dos vistos mais fortes para profissionais qualificados? Qual é a previsão? O que a gente consegue? É claro que as coisas são imprevisíveis nesse cenário, né? Mas o que tá apontando aí? O que o cenário aponta hoje para o EB1? Isso é uma coisa que a gente vem conversando muito com os nossos clientes, pelo menos desde janeiro, quando a atual administração tomou posse, né? Porque muita gente ouve muita coisa e pensa, acabou o EB2NW, acabou o EB1, acabou o EB5. E na prática não é isso. O Trump nunca falou que ele era contra a imigração qualificada. Ele não quer imigrantes que não tenham qualificação, que não vão contribuir efetivamente para a economia, não vão estar trabalhando legal, vão subvalorizar as profissões. Profissionais de nível de EB3, de EB2NW, de EB2, de EB1, de EB5, são profissionais de atratividade para o mercado americano. A própria Amazon, por exemplo, tem um site da imigração que fala, dentro lá das perguntas e respostas, tem uma menção à Amazon, que a Amazon faz pressão de lobby mesmo no Congresso americano para que eles tentem mudar a regra e façam com que os vistos de outras categorias que não foram aproveitados sejam redistribuídos para processos de EB1, de EB2, por exemplo. Porque está tendo uma demanda muito grande, acaba a disponibilidade dos vistos, e aí a imigração tem que ficar com aquele processo pausado até o ano fiscal virar. Então está rolando esse lobby aí desde 2022. Obviamente não é algo que acontece fácil, vai demorar um pouquinho para acontecer, mas a projeção para os próximos anos é que o EB1 e o EB2 vão continuar sendo vistos muito procurados e amplamente aceitos no mercado americano. Joia. Vamos passar agora aqui para as perguntas da nossa audiência aqui. Olha. Primeira pergunta, seria uma boa optar pelo Premium Processing no visto, no processo, né, de obtenção do visto?
Então, isso é uma pergunta muito complicada, porque se a pessoa está com pressa, o Premium Processing é muito indicado para ela. Porém, assim como ela tem pressa, o oficial tem uma demanda para cumprir. E se ele não consegue cumprir o prazo daquela demanda, a imigração é obrigada a devolver o valor da taxa do Premium Processing. Então, o que a gente tem visto? O oficial com muita demanda, ele bota uma RFE no processo, que tem o Premium, pedindo documentos que já estão no processo, só para ele ganhar tempo. Porque aí com a resposta da RFE passam-se 3, 4 meses, e aí até voltar para ele começa a contar do zero os 45 dias úteis que ele tem para responder, ou os 15 dias úteis, dependendo do visto. E aí, com isso, ele ganha bastante tempo para analisar o processo. Então, embora seja uma ferramenta boa, também pode virar um tiro no pé, dependendo do oficial que está analisando o seu processo.